Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí o desabafo dos vascaínos após o jogo aí de 2-1 do Flamengo, né? Mais uma vez segue tudo normal e o Bruno Henrique mostrando que é o pai do Vasco mesmo, né? E separei também o trecho aí do Rica Perrone, né? Explicando uma análise muito fina em relação a essa discrepância toda entre Flamengo e não só o Vasco, os demais times também. O vídeo ficou muito interessante, tá? Os créditos vai estar na descrição. Conto com o like de vocês aí para me dar essa força, valeu? Verifica se você está inscrito no canal, comenta aí embaixo e bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Futebol hoje é preparo físico, futebol hoje é entrega, futebol hoje é intensidade. O Flamengo deu uma aula hoje de novo aqui de como é jogar futebol profissional hoje em dia. É correr, é marcar, é 90 minutos de intensidade, marcando pressão, saída de bola, são os seus laterais batendo de um lado, batendo no outro. É um time que voa e o Vasco anda, o Vasco dá pena, sabe, dá pena. Eu gostaria muito de entender que ninguém veja isso no departamento de futebol do Vasco. O time do Vasco é um fracasso físico, é um fracasso mental. É um time que não tem capacidade de reagir absolutamente nenhuma e isso precisa ser cobrado do seu treinador. O Vasco hoje é eliminado porque o Flamengo era melhor, porque o Flamengo é melhor e o Flamengo vai ser melhor. Mas provou que poderia ter jogado mais se tivesse atitude, se tivesse preparo físico, se tivesse uma planificação tática, se tivesse um treinador mais ousado, se tivesse um treinador mais inquieto na beira do campo, que mudasse mais, que não esperasse tanto. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Para não dizer que tá tudo errado, temos um bom jogador que é o Nuno Moreira, temos um bom zagueiro que hoje não foi bem, errou em 2 lances, sendo que um capital no primeiro gol do Flamengo, que é o Lucas Freitas, mas é bom zagueiro. Mas é muito pouco, muito pouco. Para um time que vai disputar um campeonato brasileiro, para um time que precisa vencer para ganhar a confiança de novo. E o que é inacreditável para um time que tem uma torcida que não abandona, apaixonada, que hoje de novo veio aqui, não veio em massa, mas veio em ótimo número, fez um barulho danado. Mas que, sabe, tenha paciência, cara. Não dá mais para a gente viver assim, não dá mais para a gente correr assim. É muito triste a gente ver isso. Esse retrospecto aqui de 18 jogos em 5 anos e 2 vitórias. É a cabeça. O Vasco, ele se borra na cueca contra o Clube de Regatas do Flamengo. E eu vou falar isso. Mesmo que meme eu vire, mesmo que as pessoas peguem o meu vídeo, façam um recorte e fiquem colocando aí. O Vasco da Gama, ele se borra pra jogar contra o Flamengo. E é uma pena. É uma pena. Porque, me desculpe, pra mim não fica feio não, cara. Pra mim não fica feio não. Fica ridículo. Fica ridículo porque eu sou torcedor dessa instituição. Mas fica feio para a história do Vasco. Porque o Clássico dos Milhões não é isso. Termina mais um jogo, mais uma vitória do Flamengo, menos um tabu a ser quebrado e mais uma partida que o Vasco se acovarda. Mais uma partida em que o torcedor vascaíno ele chega no jogo acreditando numa vitória e se depara com uma vergonha absoluta. Então, assim, a questão é, até quando essa palhaçada vai durar? O que será que precisará ser feito? Porque o jogo de hoje, meu amigo, ele estava na mão do Vasco. O Vasco, ele abre 1-0. Se acovarda como sempre. O Flamengo faz 1-1. O Vasco da Gama chega na segunda etapa e dava para fazer algo. Porque foi uma grande palhaçada hoje no Maracanã. Palhaçada. Time cagão, cara. Time frouxo esse do Vasco da Gama. E aí até o próprio Pedrinho. Se tem que cobrar a postura dos jogadores, tem que cobrar a postura do técnico Fábio Carille também. Porque já não tá dando mais. Venceu o Nova Iguaçu por 3-0, meu amigo, isso é fácil. Isso é fácil. Porque nos maiores desafios que o técnico Fábio Carille teve, nada deu certo. Absolutamente nada deu certo. E não me venha colocar o jogo contra o Botafogo em pauta, porque isso não serve não. O Vasco vence um único clássico contra o Botafogo, que tá perdendo aí pra todo mundo nesse ano. Se não vencesse do Botafogo, era pra fechar as portas. Era pra fechar as portas. O Vasco, ele teve poucos desafios. Foram 3 jogos contra o Flamengo, 3 tacas. Foi uma partida contra o Fluminense e uma taca. Foi o jogo contra o Volta Redonda, que dentro dos pequenos é o melhor time, empatou, quase perdeu o jogo. Você pode exaltar a incrível façanha do Flamengo de chegar nesse momento, que é o que eu prefiro fazer. Eu acho muito impressionante o Flamengo estar com um treinador novo
identificado, que tem o elenco e tem o respeito dos caras. Os caras compraram o barulho dele, é muito claro isso. E quem trabalha com futebol sabe que 80% de um resultado vem do elenco comprar ou não o barulho do treinador. Mesmo que esse treinador seja inferior. Se o elenco comprar o teu barulho, ele vai fazer. E se ele comprar, ele vai ganhar de 70% dos times que não compram o barulho do treinador. O Flamengo comprou o barulho do Felipe Luiz. É muito claro que ele tem esse time na mão. Além dele ser um puta cara, um estudioso, um cara foda, entende pra caralho de futebol, vai ter uma carreira brilhante, eu tenho certeza. O Flamengo tá jogando muito. O Flamengo tá com dinheiro. O Flamengo tem um elenco foda. Muito foda. Uma torcida muito foda e muito grande. Um poder midiático muito foda e muito grande. Então o Flamengo hoje soma quase todas as coisas que um grande clube precisa. E o Flamengo, para chegar nesse patamar, foram muitos anos, né, tomando porrada e se organizando para poder chegar. Então ele vai ter resultados brilhantes, porque o Flamengo está mostrando para todos os grandes clubes do Brasil o seguinte: com paciência, com firmeza em dizer, vou pagar a porra da conta e depois eu vou me organizar e vou ganhar título. Se você fizer e você for até o final, você vai ter o resultado. O Flamengo é a grande prova disso. Hoje, quando você vê a discrepância do Flamengo para um time como o Vasco, parece muito negativo para o futebol brasileiro. E eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que é muito positivo pro futebol brasileiro. Porque hoje você tem um Palmeiras e um Flamengo, cara, que existem outras SAFs já em andamento, começando, outras já começaram, mas você tem um cenário com Palmeiras e Flamengo, onde com duas formas diferentes de agir, mas com duas receitas de bolo, que o resultado final é um puta bolo. No Flamengo, a maior parte das coisas no Flamengo funciona, mesmo que o Flamengo passe um ano sem ganhar título. O Flamengo é protagonista o tempo inteiro. Grandes jogadores, grandes vendas, a base funcionando, dinheiro entrando e tal. O Flamengo se encontrou e o Palmeiras se encontrou. Então você tem dois exemplos que não são SAFs para que você diga o seguinte: olha, a SAF é o caminho mais fácil. Mas se você não conseguir, você tem um caminho e o espelho sou eu. Então quando o Vasco olha para essa discrepância pro Flamengo, não é porque o Vasco vai quebrar, porque o Vasco não vai quebrar. O Vasco não vai se tornar o Bangu. Isso é só um delírio de torcedor de futebol. O Bangu sempre foi o Bangu. E aí ele some. A Portuguesa sempre foi a Portuguesa e ela some. O Vasco não some. O Flamengo não some. O Botafogo não some. O Grêmio não some. O Inter, São Paulo. Esses times não somem mais. Nós temos 100 e poucos anos de futebol. Estamos falando de torcidas de milhões. Nós não estamos falando de meia dúzia. Nós estamos falando de um negócio gigantesco. É absolutamente estabelecido. Então, jogos como o de hoje, que machucam o vascaíno, na verdade, deveriam ser para exaltar o que o Flamengo fez e para o vascaíno entender que ali está a receita do bolo. O que o Flamengo fez não foi através da venda. Foi através de consciência de que politicamente você precisa seguir todo mundo na mesma direção. Então, por mais que tenha acontecido ali divergências políticas, o Flamengo remou na direção correta. Com divergências, mesmo eles divergindo e rachando entre eles. Mas eles continuaram remando na mesma direção. E o resultado tá aí. Hoje a discrepância dos dois times é brutal. E eu não tô falando de futebol. Eu tô falando de tudo. Tudo é brutal. O Flamengo e o Vasco hoje, quando você olha para os dois, você não consegue reconhecer a rivalidade dos dois. E isso é uma merda para a situação do Vasco. E aqui eu vou isentar mais uma vez o cenário atual do Vasco, porque esse é um cenário criado há 30 anos. Não é um cenário criado hoje. O Vasco hoje ele é só o resultado desses 30 anos. Não está sendo feito agora. Então, você pegar um clube que tem uma pendência jurídica ainda não resolvida, a Justiça do Brasil demora anos para resolver qualquer coisa, e esperar que vai aparecer um investidor, vai botar bilhões ali, sabendo que pode haver uma reviravolta jurídica, difícil, cara. A situação do Vasco é muito difícil. Muito difícil. Então, o torcedor do Vasco tem que ter paciência e entender que dentro daquilo que ele poderia fazer, que era não ser humilhado. É muito triste dizer isso, mas o Vasco entrou nessas semifinais para não ser humilhado. Ele não entrou para se classificar. Em nenhum momento o Vasco acreditou. Nem a torcida do Vasco acreditou, e os dois jogos mostram isso na arquibancada. Em nenhum momento o mais fanático vascaíno acreditou que ele fosse se classificar. Ele só foi ali para falar: cara, eu só quero sair daqui com dignidade. E saiu. Ele perdeu os dois jogos. Nenhuma goleada, nada disso. Brigou. Criou porra nenhuma, criou chance de gol, não se expôs, não tentou grande coisa, mal chutou no gol com perigo, mas é o que dava pra fazer. E o Flamengo segue jogando o fino da bola com um banco de reserva de fazer inveja pra qualquer um, porque toda vez que sobe a plaquinha ali é um bully, né? Você olha e vai entrar quem? Ele vai dar uma enfraquecida? Não, vai entrar o De La Cruz e o Luiz Araújo. Porra. Qual é, irmão? É isso, porra. Fair play técnico, gente. Parou com essa porra, né? Então, cara, eu sinceramente, eu não vejo... É um dia, claro, que é triste pro vascaíno, mas é mais um dia. Nós não estamos falando de uma novidade, gente. Infelizmente, a gente tem que encarar os fatos. Não é uma novidade. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Eu concordo plenamente com o Rica Perrone, né? Mais uma vez ele trouxe uma análise muito coerente aí. Em relação aos vascaínos lá, eu trouxe aí também eles desabafando, tão revoltados. Mas, cara, às vezes a pessoa tem que parar pra raciocinar. Eu já trouxe esses dois cortes do vascaíno e logo em seguida do Perrone, justamente para as pessoas entenderem. Não adianta você colocar a paixão sempre na frente da razão.
Entendeu? Tem que cobrar o Vasco de colocar a casa em ordem. Realmente, o Vasco tem uma torcida muito grande. Entendeu? Não é nada igual o Corinthians e tal, que tem um potencial ali gigantesco de chegar perto do Flamengo, mas tem como botar a casa em ordem. Só que os caras se enrolaram durante anos aí e não pensam em fazer isso, e a torcida, em vez de cobrar isso, tá cobrando resultado, quer que contrate os jogadores, aí fica difícil, né? E aí segue tudo normal. Vai apanhando pro Flamengo, né? E vai continuar apanhando. Se não pensar diferente, vai continuar apanhando. Bom, esse aí foi o vídeo. Os créditos vai estar na descrição. Valeu? Deixa esse like aí, que eu conto com esse like aí para dar essa força. Valeu? Vai me ajudar muito aqui. E verifica se você está inscrito no canal. Valeu? Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!